Assunto agora, habeas corpus. Pessoal, o habeas corpus, ele tem fundamento em dois dispositivos. Um constitucional, lá no artigo 5º, inciso, pessoal, 68 da Constituição Federal. Deixa eu buscar aqui para vocês. E vai falar: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, pessoal, lembrar que o habeas corpus é utilizado para garantir a tua liberdade de locomoção. Tu vai usar essa ferramenta constitucional se tu tiver, pessoal, ameaçado ou sofrer qualquer tipo de violência à tua liberdade de locomoção. Teu direito de ir, vir, permanecer, ficar. Está sendo tolhido, está sendo ameaçado, tu tens a possibilidade de entrar com ação de habeas corpus. E aqui, pessoal, é interessante também entender que existe um habeas corpus preventivo, que é essa ideia da pessoa que está ameaçada. Tá? Esse habeas corpus a gente chama de habeas corpus preventivo. E dentro dessa ideia, pessoal, de habeas corpus preventivo, eu vou ter a expedição de um salvo-conduto, dizendo, olha, essa pessoa não pode ser presa nessa situação. Tá? Em especial, a gente observa a utilização desses habeas corpus preventivo, pessoal, quando da intimação de uma pessoa em comparecer em uma comissão parlamentar de inquérito, em uma CPI, na condição de testemunha. Como regra, se essa CPI for do Congresso Nacional, a gente pode impetrar um habeas corpus preventivo para que algum ministro do STF entenda e conceda esse salvo-conduto. Para quê? Para que essa pessoa seja ouvida na condição não de testemunha, mas sim de acusado, de indiciado, de investigado nessa oitiva, podendo ele ficar em silêncio. Então, como regra, pessoal, a gente tem muitas vezes a utilização desse habeas corpus quando alguém é convocado para comparecer numa CPI, em que será ou deverá responder às perguntas dos seus inquisidores, e lá ela não pode ficar em silêncio. Lembram? Testemunha não tem o direito de ficar em silêncio. Quem tem direito de ficar em silêncio é o acusado, o réu. E aí a gente pede esse habeas corpus preventivo para quê? Para que seja concedido o direito dessa pessoa em comparecer e ser mantida ou ficar em silêncio sem poder ser presa. Tá? Ou também na sequência aqui, pessoal, do inciso 68 da Constituição, fala que essa pessoa já está sofrendo violência. E aí a gente tem o que a gente chama de habeas corpus liberatório. A pessoa já está presa, já tem constrangida a sua liberdade. E aí a gente tem o que a gente chama de habeas corpus liberatório. Diante disso, pessoal, nesse habeas corpus liberatório, a gente vai pedir, caso seja o habeas corpus concedido, a expedição de um alvará de soltura. Porque, mais uma vez, a pessoa já está presa, a pessoa já tem a sua liberdade de locomoção cerceada, a pessoa já está sendo coagida do seu direito de ir, vir, permanecer e ficar.
tá? E também, pessoal, a gente tem a previsão do habeas corpus no nosso Código de Processo Penal. Então, nos artigos, pessoal, nos artigos 647 a 667, também a gente tem a regulamentação na legislação do habeas corpus. Um conceito, galera, que a gente poderia criar e trazer para vocês a respeito do habeas corpus é o seguinte, pessoal. A gente pode tratar como uma ação autônoma de impugnação de natureza mandamental e status constitucional. E que possui, pessoal, um procedimento sumário e cognição limitada. Pessoal, o habeas corpus ele é extremamente célere, é extremamente rápido. Logo, quando ele for distribuído, ele vai ser encaminhado de forma urgente para análise e julgamento. E lembrar também, pessoal, que o habeas corpus ele possui uma limitação na cognição. O que significa isso, pessoal? Não tem a possibilidade, a não ser de intimar para esclarecimentos, não tem a possibilidade de dilação probatória. Não posso produzir provas no habeas corpus. Não tem essa possibilidade. Tá? Vou apagar esse primeiro quadro com essas ideias iniciais, pessoal, do habeas corpus, para trazer a possibilidade de cabimento, quando é possível a gente protocolar a ação de habeas corpus. Então, deixa eu apagar esse quadro. Nosso assunto, habeas corpus. E agora a gente vai falar do cabimento. Cabimento, pessoal, artigos 647 e 648. Lá está expresso o cabimento. E eu vou colar aqui para que a gente possa entender e se manifestar a respeito das possibilidades de utilização do habeas corpus. Falo 648, pessoal. É possível a utilização da ação de habeas corpus quando não houver justa causa. O que é justa causa, pessoal? É o mínimo de provas. A ação penal, ela vai se iniciar com justa causa. A ação penal, ela vai ter início com o mínimo de provas de autoria e materialidade delitiva. Isso é a justa causa. Se faltar justa causa, o juiz teria que rejeitar a inicial acusatória. Logo, pessoal, quando a ação não tem justa causa, é possível tu impetrar o habeas corpus para trancar a ação penal. Mais uma vez, justa causa é o que a gente tem como mínimo de provas para início da ação penal.
A ideia é que a gente não pode usar a ação penal, o processo penal de forma aventureira. Eu tenho que ter já elementos iniciais que demonstram certeza de materialidade e indícios de autoria. Esse mínimo de provas é certeza de materialidade e indícios de autoria. Se eu não tiver isso, pessoal, eu não tenho justa causa. Eu não tenho a possibilidade de iniciar uma ação penal. Tá? Também, pessoal, é possível utilizar o habeas corpus quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Logo, pessoal, nessa hipótese aqui, alguém tiver mais tempo preso, eu tenho um excesso de prazo na prisão. Eu tenho, pessoal, um excesso de prazo de prisão cautelar. A pessoa está mais tempo presa do que o necessário. O inciso 3, pessoal, vai nos falar que caberá habeas corpus quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Aqui significa, pessoal, que a ordem de prisão ela é realizada por quem é incompetente, por autoridade incompetente. Então, aqui essa hipótese é uma prisão decretada por autoridade incompetente. Tem competência para fazer. O inciso 4, pessoal, quando houver cessado o motivo que autorize a coação da liberdade. Ou seja, quando houverem cessados os motivos que autorizam a coação. Quando não existirem mais presentes, pessoal, os motivos que justificaram a prisão. Também cabe habeas corpus. Estão presentes os motivos que justificaram a prisão. Também cabe ordem de habeas corpus. Quando, pessoal, não for concedida a fiança, nos casos que a lei autoriza. Quando não for alguém admitido a prestar fiança. Lembram ou lembremos que a fiança é uma condição para que, em algumas situações, a pessoa possa responder em liberdade. Nos crimes afiançáveis, depositada a fiança, o juiz vai determinar a liberação, a soltura da pessoa. Imaginemos que é um caso de um crime afiançável, que caiba fiança. Logo, a fiança tem que ser concedida, pessoal, para que essa pessoa possa, pela presunção de inocência, responder o processo em liberdade. Então, aqui, pessoal, lembrar que nos crimes afiançáveis, a fiança tem que ser estipulada. Quando o processo for manifestamente nulo, pessoal. Então, se o processo foi nulo, também aquela ordem de prisão é nula. Se a ordem de prisão é nula, ela é ilegal. Se a ordem de prisão é ilegal, cabe habeas corpus. Processo nulo. Aquela ordem de prisão se deu em um processo nulo? Sim, então aquela ordem de prisão também é nula. Tá? E também, pessoal, quando tiver extinta a punibilidade do agente, ou seja, a possibilidade do Estado juiz de punir. Se está extinta a punibilidade, não será aplicada uma pena. Se não será aplicada uma pena, a pessoa imediatamente tem que ser posta em liberdade. Tá? Então, lembrar, pessoal, que se estiver extinta a punibilidade, não cabe, não há possibilidade de aplicar o direito de punir. Se não há possibilidade de aplicar o direito de punir, pessoal, a gente tem aí também o cabimento da ordem de habeas corpus.
Vou apagar esse quadro. Novamente, assunto, habeas corpus. Estudamos aí o cabimento. Artigos aí, pessoal. 647 e 648. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar a competência. Na questão da competência, pessoal, cuidem porque eu sempre tenho que analisar quem é a autoridade coatora. Sempre analisem quem é a autoridade que está mantendo preso, ou quem determinou a ordem de prisão, ou quem está ameaçando a pessoa de ser presa. E por quê, pessoal? Porque o habeas corpus é sempre impetrado a uma autoridade judiciária superior. Essa autoridade judiciária superior, pessoal, ela tem poder de desconstituir o ato da autoridade coatora. Pelo princípio da hierarquia, pessoal. Tá? Eu tenho que analisar quem é a autoridade coatora, que está coagindo a pessoa, que está coagindo o paciente, que é a nomenclatura que a gente dá para a pessoa que está presa ou está em vias de ser presa, e a partir daí analisar quem é a autoridade judiciária superior para dar a ordem de liberação. Por exemplo, galera, se tu está sendo preso pelo delegado de polícia, o delegado de polícia é a nossa autoridade coatora. Ele que determinou a prisão da pessoa. A ordem de habeas corpus será protocolada no juízo de primeiro grau, ao juiz de direito. Porque é o juiz de primeiro grau que tem o poder de, hierarquicamente, revisar, desconstituir essa ordem da autoridade coatora. Imaginemos um segundo exemplo, pessoal. Se é o juiz de direito que se apresenta agora como autoridade coatora. É o juiz de direito que mandou prender preventivamente. É o juiz de direito que, mesmo sem os fundamentos da prisão preventiva, continua exercendo essa medida cautelar. Pessoal, se é o juiz de direito a autoridade coatora, quem é hierarquicamente no Poder Judiciário superior ao juiz de direito para analisar essa ordem de habeas corpus? O desembargador. Quem está atuando numa segunda instância no tribunal. É ele que pode revisar essa ordem do juiz, agora a autoridade coatora. Se for um desembargador, pessoal, autoridade coatora, tu vai protocolar o habeas corpus no STJ, para que o ministro do Superior Tribunal de Justiça revise e desconstitua essa ordem da autoridade coatora, agora desembargador que determinou a prisão. Então, tu sempre vai analisar quem é a autoridade coatora para que, a partir da análise dessa autoridade coatora, possa movimentar, através da competência, o habeas corpus diante de uma autoridade judiciária superior pelo princípio da hierarquia. Terceiro tópico a respeito de habeas corpus, pessoal, que eu quero que vocês gravem e tenham. A questão da legitimidade. Qualquer pessoa é parte legítima para apresentar o habeas corpus, para protocolar o habeas corpus.
Inclusive, pessoal, o próprio paciente. Inclusive, a própria pessoa pode protocolar a sua ordem de habeas corpus. E aí, pessoal, vem uma situação que o habeas corpus ele não tem uma forma que vai impedir o seu prosseguimento, o seu processamento. A forma de produzir o habeas corpus ela é uma forma livre. Inclusive, pode ser produzido pelo próprio paciente sem procurador, sem advogado. Ele pode, em favor dele mesmo, apresentar a ordem de habeas corpus, protocolar a ordem de habeas corpus, tá? Ele vai ser o impetrante dessa ordem e ele vai ser o paciente também. Ainda, pessoal, acho interessante a gente ter a informação de que o próprio juiz e os próprios tribunais, pessoal, eles podem conceder essa ordem de habeas corpus de ofício, mesmo sem ser provocados. Então, os juízes e tribunais podem conceder habeas corpus de ofício. Isso tem previsão aonde, pessoal? Lá no artigo 654, no parágrafo 2º. Vou buscar aqui para vocês. Do Código de Processo Penal. Fala lá, pessoal. Os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício a ordem de habeas corpus. Quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Ainda sobre esse tema, pessoal, e por fim aqui, eu quero que vocês tenham presentes também os momentos decisórios. Por quê, pessoal? Porque o habeas corpus ele pode ter uma decisão liminar em que a autoridade judiciária analisa e concede ou não a ordem liminar para colocar imediatamente em liberdade essa pessoa. E pode ter uma decisão final. Depois, ao final, no julgamento, pode ser mantida ou concedida essa ordem, tá? Então, eu tenho dois momentos decisórios. O relator, uma decisão liminar, para quem é apresentado o habeas corpus, e depois, pessoal, uma decisão definitiva, tá? Essa é a matéria, pessoal, a respeito de habeas corpus que eu gostaria que vocês aí tivessem presente. Na sequência já, pessoal, eu vou falar de forma bem rápida a respeito do mandado de segurança, tá? Então, apago agora a respeito do assunto habeas corpus e inicio o assunto mandado de segurança em matéria penal. Previsão legal, pessoal. O mandado de segurança tem previsão no artigo 5º. O inciso, pessoal, é o 69 da Constituição Federal. E aí eu vou colar para nós aqui esse artigo, esse inciso da Constituição Federal, para que a gente possa ler. Consider-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Então, temos aqui a ideia ou a necessidade de termos, pessoal, a proteção de um direito líquido e certo. E também temos, pessoal, essa ideia de residual, de resíduo. Por quê? Porque o mandado de segurança ele vai ser utilizado quando não for possível a proteção desse direito pelo habeas corpus ou pelo habeas data. Então, a gente tem também essa ideia, pessoal, de além de utilizar o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, ele também tem essa
ideia de ser residual, do que sobra. Primeiro eu vou verificar se eu não posso usar o habeas corpus ou o habeas data. Se eu não puder usar essas duas ferramentas constitucionais, essas duas ações constitucionais, eu uso o habeas corpus, o mandado de segurança em caráter residual. E também, pessoal, tem previsão legal do mandado de segurança na Lei 12.016 de 2009. Tá? Se a gente fosse conceituar para vocês, trazer aí um conceito de mandado de segurança, pessoal, a gente poderia informar que é uma ação autônoma de impugnação, novamente de natureza mandamental, para proteção de direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus ou habeas data. Só lembrando, pessoal, habeas corpus protege teu direito de locomoção. Habeas corpus, direito de locomoção. O habeas data, pessoal, direito à informação de natureza pessoal. Então, o habeas data é um pedido que tu fazes de acesso a alguma informação de caráter pessoal sobre você, que está em algum banco de dados público, tá? Se o teu direito não se manifestar a respeito de direito de locomoção ou algum acesso à informação de caráter pessoal, tu utiliza, portanto, o mandado de segurança. Outra informação, pessoal, que acho interessante é que o mandado de segurança, pessoal, ele vai seguir o rito especial. E, pessoal, em cognição sumária. Exigindo prova pré-constituída. No momento do protocolo do mandado de segurança, eu já tenho que constituir essa prova. Já tenho que apresentar essa prova. Pessoal, mandado de segurança contra ato de autoridade. Mandado de segurança contra ato de autoridade. Vamos tentar entender o que é esse ato de autoridade. Vamos lá. Seria toda a manifestação Essa manifestação pode se dar por ação ou até mesmo por omissão. Do poder público, é claro. Que gere, pessoal, que cause uma lesão ilegal a um direito fundamental. Então, esse ato de autoridade, pessoal, ele causa uma lesão a um direito fundamental. Vou apagar esse quadro conceitual inicial do mandado de segurança, mas continuar falando a respeito dele. Mandado de segurança.
Vimos ali, pessoal, a parte de cabimento, quando pode, não é isso? Vimos o que é ato de autoridade. E agora eu quero tentar estabelecer com vocês um conceito, galera, do que é direito líquido e certo. Por quê? Porque fala lá, ó, para proteger direito líquido e certo. Então, eu quero trabalhar com vocês o que é isso. Pessoal, direito líquido e certo é manifesto, é evidente. É aquilo que pode ser comprovado sem dilação probatória. Salta aos olhos, é claro. Tá? Ainda, pessoal, legitimidade ativa. Quem tem capacidade postulatória aqui é o titular do direito violado. Que pode ser a defesa ou o Ministério Público. Tá, pessoal? E tem prazo, galera. O prazo do mandado de segurança, ele é de 120 dias, conforme súmula 632 do STF. Pessoal, para a gente tentar verificar na prática a utilização do mandado de segurança quando a gente está falando aqui de matéria criminal, tá? Uma das situações que é possível utilizar, pessoal, o mandado de segurança é para que tu tenhas acesso aos autos de inquérito policial. Pessoal, um dos princípios do inquérito policial que vocês aprendem quando estudam o inquérito policial é que o inquérito policial, a investigação criminal feita pelo delegado de polícia, ele tem como um dos seus princípios ser sigiloso. O inquérito policial tem sigilo. Esse sigilo, pessoal, ele é visto pela doutrina sob dois aspectos ou duas espécies de sigilo. Eu tenho o sigilo interno e eu tenho um sigilo dito sigilo externo. Então, quando a gente fala em sigilo, esse sigilo pode ser um sigilo interno, mas também ele pode ser verificado dentro de uma ideia de sigilo externo. Pessoal, sigilo interno, ele nunca é possível. Por quê? Sigilo interno, pessoal, ele afetaria quem está trabalhando ou quem será afetado por essa investigação criminal. Então, sigilo interno jamais pode ser instituído pela autoridade policial. Jamais o delegado pode conceder ao inquérito policial sigilo para quem é interessado ou atingido diretamente por essa investigação. Por exemplo, pessoal, ao promotor da causa, não pode ser imposto sigilo ao promotor que vai receber essa investigação em data futura. Ao acusado, pessoal, também não pode aí, acusado, indiciado, também não pode ser imposto a ele o sigilo daquela investigação. Ao juiz competente, pessoal, também não pode o delegado instituir sigilo ao juiz competente. E aqui lembro a vocês, pessoal, que dentro da situação de ser acusado ou indiciado, também não cabe instituir sigilo para o advogado, pessoal, do acusado, para o advogado do indiciado. E para isso, a gente tem uma súmula vinculante número 14, pessoal. Essa súmula de vinculante número 14,
ela vai dizer que ao defensor não pode ser dado o sigilo. Ao defensor, pessoal, de tudo que já está feito de diligências, tem que ser dado acesso. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso é o que fala, pessoal, a súmula vinculante número 14. É direito do defensor, direito líquido e certo de ter acesso à investigação de tudo aquilo que já está documentado no inquérito policial. Então, imaginemos o seguinte, pessoal, que tu chegue na delegacia e o delegado diga não, tu, advogado, não terá acesso a esse inquérito policial. Contra essa decisão do delegado, cabe o quê? Mandado de segurança. Porque tu tens, pessoal, o direito líquido e certo de acessar os autos de inquérito policial com fundamento na súmula vinculante número 14 e também, pessoal, no nosso Estatuto da Ordem. Tá? Então, aqui é um exemplo da possibilidade de usar o mandado de segurança em matéria penal, em matéria criminal. Quando a autoridade pública, leia-se delegado de polícia, não te dá acesso ao inquérito policial, que você é procurador do acusado do indiciado. Então, tu pode manusear o mandado de segurança porque tu tens o direito líquido e certo de ter acesso a essas informações produzidas e já documentadas no inquérito policial. Tá? Galera, por fim, para finalizar, eu vou trazer aqui para vocês algumas situações que seria possível a utilização do mandado de segurança em matéria criminal, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, nosso assunto, mandado de segurança. E aqui, pessoal, eu vou colocar algumas situações é possível utilizar o mandado de segurança aqui na nossa matéria criminal. A primeira hipótese, pessoal, é essa que eu passei para vocês, tá? Uma primeira hipótese poderia ser essa aí, acesso ao inquérito policial. Tem fundamento aí na súmula vinculante número 14. Seria uma primeira hipótese. Quando não é concedido esse acesso pelo delegado de polícia ao advogado. Tá? Segunda hipótese, pessoal, é o direito que tem de acompanhar o acusado no inquérito. Então, o advogado ele tem direito, pessoal, de acompanhar o seu cliente no inquérito policial. Por exemplo, quando o delegado de polícia intima o acusado para que esse seja interrogado diante da autoridade policial no inquérito policial. O advogado tem direito de acompanhar o acusado. Se não é concedido esse direito de acompanhamento, pessoal, tu pode entrar com mandado de segurança. Outra hipótese, pessoal, o direito do advogado de entrevistar-se com seu cliente. Muitas vezes, pessoal, em especial antes da audiência de instrução, debate e julgamento, em que teu cliente está preso no sistema penitenciário e é trazido fisicamente à presença do juiz de direito ou de forma remota, tu, defesa, tu, advogado de defesa, tem o direito de conversar com teu cliente alguns minutos antes. Se isso não é concedido,
tu tens um direito líquido e certo, que é amparada a possibilidade da utilização do mandado de segurança. Também, pessoal, direito teu de obter certidões, pessoal. Direito de obter certidões em um processo criminal, alguma certidão narrativa, alguma informação que tu precise que seja certificado pelo escrivão de justiça, pessoal, e que não é concedido a você. Também poderia utilizar do mandado de segurança para obter essa certidão. Também, pessoal, tu tens direito de juntar documentos em qualquer fase processual. Isso tem previsão lá no artigo 231, pessoal, do CPP. Imaginemos que tu tens um documento importantíssimo para ser juntado no processo, mas que o juiz deu aquele despacho saneador, encerrando a produção de provas. Tu, como defesa, tu tens direito, de acordo com o 231, de juntar esse documento em qualquer fase do processo. E o juiz não te concede esse direito líquido e certo. Tu pode utilizar o mandado de segurança, pessoal, para juntar esse documento, para que seja autorizada a juntada desse documento no processo. Também, pessoal, diz a literatura que tu tens a possibilidade de usar o mandado de segurança quando tu precisar obter um efeito suspensivo em recurso. Lembrando nossas aulas de recurso que existem efeito devolutivo e suspensivo em alguns recursos. Esse efeito suspensivo, mesmo com previsão legal, pessoal, não é concedido pelo juízo. Tu podes entrar com mandado de segurança para ter a concessão desse efeito suspensivo. Mandado de segurança, pessoal, para obter a restituição de coisas apreendidas para terceiros proprietários de boa-fé. Então, terceiro, proprietário da coisa de boa-fé, dono, titular da coisa, em face a um pedido de restituição. Também poderia aí, pessoal, diante da negativa de restituir ao seu legítimo proprietário uma coisa apreendida na investigação criminal ou no processo penal, poderia entrar você com um mandado de segurança. Também, pessoal, contra o despacho, que não admite o assistente de acusação. A vítima aqui pode se acreditar no processo criminal como assistente de acusação. E vocês, ao pedirem o acreditamento como assistente da acusação, o juiz negou. Dessa decisão, o Código de Processo Penal fala que da decisão que nega o assistente da acusação como participante no processo é irrecorrível, não caberá recurso, porém cabe mandado de segurança. Também, pessoal, caberia uma hipótese, e final hipótese aqui, dentro dessas possibilidades, de tu utilizar o mandado de segurança, pessoal, em face contra a apreensão de objetos que não tenham nenhuma relação com o crime. Interessante a gente lembrar essa ideia da busca e apreensão, que pode ser pessoal, que pode ser de coisas. A busca e apreensão, ela se atém, pessoal, à necessidade de tu provar alguma coisa. Tu busca e apreende algum objeto, alguma matéria que tenha relação com materialidade e autoria delitiva.
Imaginemos que foi determinada uma apreensão de um objeto, mas não tem nenhuma relação com o crime, ou seja, esse objeto apreendido ou que se quer apreender não guarda nenhum tipo de materialidade ou autoria delitiva. Tu poderia usar o mandado de segurança para evitar ou contra essa medida que determina a apreensão de objetos. Tá? Então, essa matéria, pessoal, do mandado de segurança, basicamente reside ou tem a sua condição dentro dessas hipóteses. Acesso ao inquérito policial, direito do advogado de acompanhar inquérito policial, direito do advogado de entrevistar-se com o cliente, direito de obter certidões, direito de juntar documentos em qualquer fase processual, direito de obter, pessoal, um efeito suspensivo a um recurso interposto. Na negativa de restituição de coisas apreendidas, caberia também mandado de segurança. Quando não admite o assistente de acusação e também, pessoal, com relação a determinações de apreensões de objetos que não tenham nenhuma relação com o crime. Essa é a matéria a respeito de habeas corpus e mandado de segurança aqui apresentadas.